Olá, sejam bem-vindos ao canal Astra Mundo Jurídico. Hoje, em Direito Constitucional, vamos estudar a classificação das constituições. Esse tema é fundamental porque ajuda você a entender como cada constituição é produzida, como ela se altera, qual o seu tamanho e densidade normativa e qual o seu grau de efetividade. Importante, essas classificações não são excludentes. A mesma Constituição pode ser, ao mesmo tempo, escrita, rígida, promulgada e analítica, por exemplo. Primeiro critério, quanto à forma. A Constituição pode ser escrita, quando está reunida em um texto solene, sistematizado e promulgado como documento constitucional. É o caso do Brasil. Ela também pode ser não escrita, ou costumeira, quando é formada por costumes, precedentes, práticas políticas e alguns textos esparsos, sem um único documento codificado. O exemplo clássico é o Reino Unido, que tem um constitucionalismo muito forte, sem ter uma Constituição única escrita. Segundo critério, quanto à origem. A Constituição pode ser promulgada, também chamada democrática, quando resulta de um poder constituinte representativo, em regra por uma Assembleia Constituinte ou procedimento com participação política ampla. A Constituição de 1988 é promulgada. A Constituição pode ser outorgada, quando é imposta pelo governante, sem participação democrática real, como ato unilateral do poder. No Brasil, a Constituição de 1824 foi outorgada, e a de 1937 também se enquadra nesse perfil autoritário. Há ainda a categoria pactuada, quando resulta de compromisso político entre forças sociais relevantes, como monarquia e parlamento, com concessões recíprocas, algo que aparece em certos arranjos históricos europeus. Terceiro critério, quanto ao modo de elaboração. A Constituição pode ser dogmática, quando é produzida de forma deliberada, em um momento constituinte, sistematizando princípios e valores predominantes, normalmente em texto escrito. A Constituição de 1988 é dogmática. Pode ser histórica, quando se forma lentamente ao longo do tempo, consolidando tradições e práticas, mais comum em constituições costumeiras. Quarto critério, quanto à extensão e ao grau de detalhamento. A Constituição pode ser sintética, quando contém regras mais gerais e estruturantes, deixando muitos temas para a legislação infraconstitucional. Ou pode ser analítica, quando é extensa e detalhista, tratando de muitos assuntos e prevendo regras minuciosas. A Constituição Brasileira de 1988 é considerada analítica, pois aborda amplamente direitos fundamentais, políticas públicas, ordem econômica, social, tributária, financeira, administração pública e diversos temas que, em outros países, ficam fora do texto constitucional. Quinto critério, quanto ao conteúdo, distinguindo Constituição material e Constituição formal. Constituição material é o conjunto de normas que, pelo conteúdo, organizam o poder do Estado e protegem direitos fundamentais, independentemente do local onde estejam escritas. Constituição formal é o conjunto de normas inseridas no documento constitucional, independentemente do assunto tratado, porque receberam forma constitucional. No Brasil, isso é importante porque o texto constitucional traz normas claramente materiais, como separação de poderes e direitos fundamentais, mas também traz conteúdo de política pública e organização administrativa que, em tese, poderiam estar em lei, porém foram constitucionalizados, tornando-se formalmente constitucionais. Sexto critério, quanto à estabilidade e ao processo de alteração, que é a classificação quanto à rigidez. A Constituição pode ser rígida, quando exige um procedimento mais difícil para ser alterada do que o exigido para as leis comuns. É o caso do Brasil, em que a emenda constitucional exige quórum qualificado e procedimento especial. Pode ser flexível, quando pode ser alterada pelo mesmo procedimento das leis ordinárias, sem rigidez formal. E pode ser semirrígida, quando parte do texto é rígida e parte pode ser alterada de forma mais simples, conforme regras internas do próprio sistema. Sétimo critério, quanto à relação entre Constituição e realidade política, uma classificação muito conhecida é a de Carlo Ewinstein. A Constituição pode ser normativa,
quando é efetivamente aplicada, orienta o poder e limita governantes de modo real. Pode ser nominal, quando existe no papel, mas ainda não se realiza plenamente por falta de condições políticas, econômicas ou institucionais. Ela aponta um programa, mas tem efetividade parcial. E pode ser semântica, quando serve apenas para legitimar o poder de quem governa, sem limitar de verdade, funcionando como fachada de um regime autoritário. Oitavo critério, quanto ao sistema e à unidade textual. A Constituição pode ser codificada, quando está reunida em um único documento central, como ocorre no Brasil. Ou pode ser não codificada, quando se distribui em vários textos, precedentes e costumes, como no modelo britânico. Agora, para amarrar com o Brasil, a Constituição Federal de 1988 é, predominantemente, escrita, promulgada, dogmática, rígida, analítica e codificada. E, pela vocação do Estado constitucional contemporâneo, busca ser normativa, isto é, efetiva e aplicada, com forte controle de constitucionalidade e centralidade dos direitos fundamentais. Em resumo, classificar a Constituição é um instrumento para compreender como ela nasce, como ela muda, quão detalhada ela é e quão efetiva ela se torna na prática. Isso ajuda a interpretar o texto constitucional, entender as disputas políticas em torno de emendas e avaliar por que algumas constituições limitam o poder de verdade e outras existem apenas como aparência institucional.